Num corredor frio e silencioso de um hospital particular. O clima era tão carregado quanto a névoa branca que pairava sobre as cabeças das pessoas. O ar-condicionado gelado soprava em rajadas impiedosas enquanto uma pulseira antiga passava discretamente de mão em mão, a única testemunha muda do turbilhão emocional que se desenrolava ali. João, o irmão acusado injustamente, estava sentado no sofá branco da sala de espera. Seu rosto pálido e cansado refletia o desconforto que ele sentia, enquanto a madrasta, sempre com um sorriso falso no rosto, circulava pelas pessoas importantes do hospital. A certidão rasgada caiu na mesa antes deles entrarem para negociar os termos do divórcio iminente, enquanto o advogado discutia detalhes sobre bens e a divisão da propriedade. A melhor amiga de João, Clara, parecia prestes a explodir. Seu olhar desconfiado e gesto defensivo ao receber uma mensagem no celular chamaram a atenção imediatamente. A pulseira antiga passou rapidamente das mãos do advogado para o irmão da madrasta. O objeto tinha um brilho peculiar que cortava a luz artificial, contrastando com as sombras escuras criadas pelas pessoas reunidas no ambiente apertado. O celular bloqueado estava na mesa ao lado de João. Sua tela azul piscante parecia uma promessa de revelações. O de 4 dígitos só era conhecido pela amante do irmão, uma mulher cuja reputação ficou tão manchada que até mesmo mencionar o seu nome fez as pessoas trocarem olhares preocupados. Clara se levantou subitamente, fazendo com que todos os presentes voltassem seus olhos para ela. Seu celular vibrava freneticamente em sua mão trêmula. Ela tentou esconder a mensagem que recebia de João, mas o movimento foi notado por alguns. A madrasta sorria enquanto observava tudo da porta do corredor. Sua presença fria e calculista fazia todos se sentirem como peças em um jogo muito maior do que eles podiam entender ou controlar. Quando Clara finalmente decidiu responder à mensagem, seus olhos encontraram o de João, cheios de dúvidas e medo. Ele piscou uma vez, passando para ela a informação silenciosa de que estava tudo bem, ainda que não parecesse ser. O advogado parou por um momento, como se estivesse prestes a anunciar algo crucial, mas foi interrompido pela entrada apressada de uma enfermeira. Ela trouxe consigo um envelope grosso e inofensivo, à primeira vista que continha documentos importantes. A certidão rasgada estava escondida nas páginas cuidadosamente arrumadas do livro de receitas de sua avó, passado como herança para João na semana anterior. O papel amarelado com as bordas garranchadas era um lembrete constante da história familiar que agora parecia estar prestes a ser descartada. Ao abrir o envelope, todos perceberam uma carta escrita por seu avô, em sua caligrafia elegante e trêmula. A carta descrevia detalhes sobre uma pulseira antiga, que foi um presente de noivado, o símbolo do amor verdadeiro entre os dois. No entanto, havia mais. A história da pulseira era tão sombria quanto encantadora. Foi quando João finalmente abriu seu celular e digitou o que mudou tudo. A tela ficou inesperadamente vazia. Não houve mensagens nem evidências contra ele ou Clara. O silêncio de João, ao ler a tela, congelou todos no local. O verdadeiro crime estava na pulseira antiga, um símbolo de amor que escondia uma história sombria de traição e morte. A madrasta sorriu mais uma vez, enquanto o tempo parecia se esticar infinitamente, fazendo com que cada segundo fosse mais pesado do que antes. O passado estava voltando para cobrar sua conta, como um gato rastejando de volta à casa abandonada em busca da presa perdida. João e Clara trocaram olhares intensos enquanto os outros presentes começavam a entender que não estavam apenas discutindo um divórcio. Eles estavam testemunhando uma reviravolta nas sombras de sua história familiar. Era um momento crucial, no qual o passado e o presente colidiam com força total. A madrasta sorria novamente, mas desta vez havia algo diferente em seu olhar, a consciência de que ela estava prestes a ser descoberta. Antes de qualquer explicação, o irmão acusado injustamente ficou parado diante de um celular, bloqueado com um que só a amante sabia.
A sala tinha ar-condicionado gelado, perfume caro, silêncio de gente culpada. Ninguém sabia se olhava para a prova ou para a madrasta que sorria enquanto destruía reputações. Foi nesse silêncio que uma frase atravessou a mesa. Você não está com medo da verdade. Está com medo de quem gravou. A melhor amiga que tinha motivos para mentir. Parecia culpado porque conhecia detalhes demais. Ele repetiu a mesma versão 3 vezes, sempre desviando os olhos quando alguém citava um celular bloqueado com que só a amante sabia. Mas o detalhe estranho era outro. A prova tinha sido plantada pelo antagonista, mas revelava um crime ainda maior. Isso mudava completamente o motivo do escândalo. A primeira mentira nasceu em corredor de hospital particular. Uma pessoa entrou atrasada, outra escondeu o celular. O irmão acusado injustamente percebeu que todos tinham combinado a mesma expressão de surpresa. Só que ninguém combinou o que fazer quando a prova fosse colocada em público. Quando uma pulseira antiga muda de mãos, o clima deixou de ser vergonha e virou ameaça. A madrasta que sorria enquanto destruía reputações tentou encerrar a conversa, mas cada tentativa de silêncio fazia a família escutar melhor. A prova não apontava só para uma traição, apontava para uma decisão antiga, calculada e assinada antes de todos fingirem inocência. A virada começou pequena, quase invisível. Uma data errada, uma dobra no papel, uma pausa no áudio ou uma chave fora do chaveiro. O irmão acusado injustamente juntou esses detalhes sem levantar a voz, porque sabia que quem gritasse primeiro pareceria culpado. No meio da discussão, a melhor amiga que tinha motivos para mentir recebeu a culpa que todos queriam entregar a alguém. Era conveniente demais. Enquanto a família atacava a pessoa errada, a madrasta que sorria enquanto destruía reputações ficou perto da porta, pronto para sair antes que um celular bloqueado com que só a amante sabia revelasse a parte que faltava. O momento mais cruel foi entender que a humilhação tinha plateia. Não era apenas uma briga de família. Era uma cena montada para destruir reputações. Mas o irmão acusado injustamente deixou a armadilha avançar. Porque precisava que todos falassem antes de mostrar a última prova. Quando a verdade finalmente mudou de lado, ninguém pediu desculpas. Pedir desculpas seria admitir que a condenação tinha sido combinada. Por isso, o fechamento veio frio, quase elegante. Passado voltando para cobrar a conta, enquanto a pessoa que parecia fraca saiu da sala com a única coisa que ainda importava, a verdade inteira. Uma história impressionante como essa nos faz refletir sobre até onde as pessoas são capazes de ir por segredos ocultos. Se você estivesse no lugar do protagonista, qual teria sido a sua reação? Comente aqui embaixo a sua opinião. Aproveite também para fortalecer o canal se inscrevendo agora mesmo e deixando o seu like para apoiar os nossos dramas diários.